Saudações, turma. Tudo bem com vocês? Bom, me chamo Natanael de Santos Souza, sou graduando em História, faço parte do programa do Residência Pedagógica e estarei a tratar aqui no canal de alguns assuntos de História, junto com os demais residentes e a professora Raquel Galdino. Inicialmente, nessa primeira reflexão, eu gostaria de tratar sobre o período conhecido como período entre guerras, que é justamente após a Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, iniciando ali entre 1918 e 1939, né? O período aí compreende cerca de 21 anos. Bom, esse período histórico ele é marcado por uma Europa, né, que sai arrasada de uma guerra. Vale lembrar inicialmente que a Primeira Guerra Mundial ela foi uma guerra em vista de conquista de territórios, né, um dos motivos, não somente esse, mas um dos principais, foi a conquista de territórios, de colônias de exploração por parte dos impérios. Né? Até então, o mundo era dividido, sobretudo, com grandes impérios, né? Império Alemão, Império Russo, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, enfim, vários impérios que queriam áreas de dominação. Aí inicia-se, pois, um conflito, né, armado entre grandes potências e determinadas alianças, né, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, com suas respectivas alianças, em vista da conquista desses territórios, né, em vista do lucro. Pois bem, quando há o início da Primeira Guerra Mundial, só para relembrar, os países, em sua maioria, acreditavam que seria uma guerra rápida, né, que em pouco tempo os exércitos voltariam para suas casas, né, e que os seus objetivos estariam sendo concluídos. Mas não foi isso que aconteceu, foi uma guerra que durou cerca de 4 anos e que deixou o mundo perplexo, né, pelos seus saldos, né, por tudo aquilo que foi a Primeira Guerra Mundial, mas que não foi suficiente para que o mundo aprendesse, tanto que, infelizmente, teve uma Segunda Guerra posteriormente, né. Assim, das características principais do desfecho da Primeira Guerra Mundial, eu poderia destacar dois, que é a saída da Rússia, né, do conflito, e a entrada dos Estados Unidos. Sobre a Rússia ela vivia um conflito interno, né, dentro de suas próprias fronteiras, tanto que a Rússia era governada por imperadores, né, os Césares, né, naquele período o Nicolau II, e ela estava mandando determinados contingentes de pessoas, né, os camponeses, estava fazendo agrupamentos forçados e enviando para a guerra. E os saldos eram muito negativos, né? O próprio continente russo, né, que é um país continental, ele estava sofrendo com uma série de calamidades, fome, misérias, desigualdades. Então, havia uma insatisfação generalizada por parte das populações russas, né, que compunham ali o território russo, e existiu uma impressão interna para a saída da Rússia, porque só estava provocando ainda mais miséria para aquela população. Né? Vale lembrar que a Rússia era aliada da França, aliada da Grã-Bretanha, né? Posteriormente a Inglaterra, né? Lutava contra, né, a Alemanha, a Itália e os demais aliados da Alemanha. Enfim, a partir de 1917, há a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. São dois pontos importantes que eu gostaria de destacar com vocês. Sobre a Rússia, bom, como eu falei anteriormente, havia uma pressão interna no próprio espaço russo para a saída da Rússia do conflito. Tanto que houve a assinatura do termo de Brest-Litovsk entre os russos e o Império Alemão, né, cedendo uma parcela de terras à Alemanha e determinadas indenizações, e a Rússia acabou saindo do conflito. Porém, no próprio território russo, que era um país predominantemente agrário, com grande parcela da população que trabalhava no campo, e em vista das opressões e do sistema de governo, né, pelos imperadores dos Césares, existia uma ideia, uma vontade da população russa de se emancipar. Então, assim, aos poucos, né, em vista dos conflitos existentes, houve uma revolução, houve o então rei, né, o imperador foi deposto, Nicolau II, e começou a sair uma revolução que teve início em fevereiro de 1817, né, a revolução inicialmente com os mencheviques, uma revolução de cunho mais
mais conservador, não tão radical, mas que com o tempo, a partir de outubro do mesmo ano, 1917, há um aspecto mais revolucionário dessa revolução, desse momento histórico, né? E foi com os bolcheviques. Os bolcheviques, ao chegarem no poder, de fato queriam instaurar uma revolução. Queriam fazer com que houvesse uma distribuição de terras, que houvesse uma política estatal mais centralizada, uma distribuição e um controle da economia por parte do Estado, uma unificação do território, enfim, uma série de medidas que mudavam toda uma estrutura antes consolidada, né, do poder absoluto para um poder agora voltado para a organização do Estado, né, que organizava cada vez mais a vida daquela sociedade. E nós temos aí, então, a primeira experiência socialista da história, a experiência marxista, com marxista, a moldar aquele momento histórico, né? Então, assim, há, desse modo, uma grande influência, uma sombra paira pela Europa, que é essa sombra do socialismo, em vista do comunismo, em vista das questões sociais levantadas. É um regime que, com o tempo, tem uma faceta autoritária, é um regime de extrema esquerda, e que causa uma série de insatisfações. Tanto que nós vamos perceber, tem um vídeo posterior sobre isso, sobre os regimes autoritários, dessa vez de direita, né, que são contrários ao regime comunista, né, socialista lá da Rússia, certo? Então tem essa grande influência aí nesse período. Vale ressaltar que toda a Europa está se reconstruindo, né, os espaços territoriais eles estão sendo remodelados, após a degradação dos impérios, a constituição de novos países, novas fronteiras também. Bom, após o conflito da Primeira Guerra Mundial, é assinado o Tratado de Versalhes. Então, assim, é colocado uma série de imposições para com a Alemanha em especial, mas com todos os derrotados. E o Tratado de Versalhes ele colocava algumas restrições muito pesadas, como uma indenização bilionária para a Alemanha, para com os países que a venceram, no caso, né? A França, a Grã-Bretanha, Estados Unidos, etc. Há também um limite na produção de armas, um limite na mobilização do exército, a devolução de alguns territórios, como a Alsácia-Lorena para a França, né? A cedição ali de alguns espaços territoriais para a Polônia, ali no corredor polonês. Enfim, há uma remodelação de espaços significativos, mas de certo modo toda a economia ela está sendo degradada, ela está numa situação bem complicada para as mentalidades, né? Em vista de uma quantidade significativa de pessoas mortas. Nós temos aí, por exemplo, um saldo de quase 10 milhões de mortos e o dobro de mutilados, enfim. Fora as influências psicológicas que ficam, né, que ficaram e que marcaram esse período. Bom, os Estados Unidos da América ele ganham um destaque principal quando eles entram na guerra, efetivamente, mas antes disso eles estavam vendendo armas, alimentos e outras matérias-primas para a guerra, então eles estavam lucrando com isso. Mas com o bombardeio de navios norte-americanos por parte do Império Alemão, os Estados Unidos de fato entram na guerra em 1917 e saem como um dos grandes vencedores, mais especificamente como uma grande potência capitalista de então. Os Estados Unidos, a partir de 1920, eles começam um período chamado American Way of Life, né? O estilo de vida americano. Ou seja, as empresas elas estão produzindo muito, 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 porque ela tem mercado para consumir. Não tem concorrência com a Europa, elas vendem para a Europa, porque a Europa está devastada, então ela tem que consumir de algum lugar, e elas consomem dos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos ele produz internamente como internamente. Então os lucros são altíssimos. O estilo de vida americano é de consumo. O consumo é acelerado. Pois bem, dito isto, né, há um incentivo, assim, investe bastante na bolsa de valores nos Estados Unidos, porém, com o tempo, essa bolsa ela vai quebrar. Mas como? As próprias economias europeias elas crescem com o tempo e os Estados Unidos eles começam ainda a produzir, eles acabam tendo produtos em demasia, produtos em seus estoques, eles não têm pessoas para consumir. Os salários dos Estados Unidos eles não eram tão altos assim, e havia desemprego, havia misérias também, havia uma desigualdade social, porque na maioria das vezes as riquezas são concentradas na mão de pessoas mais restritas, né? Então, assim, há nesse período histórico inicialmente uma superprodução e não tem escoamento para essa produção. Tanto que isso interfere também no Brasil, porque após esse momento em que os Estados Unidos lucram bastante, mas que depois não tem um mercado para consumir o tanto que eles
conseguiram produzir, eles acabam também não consumindo de outros países. Por exemplo, o Brasil. O Brasil vendia, né, a produção de café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos parou de consumir café, pelo menos na quantidade que eles consumiam anteriormente do Brasil, certo? Enfim, mas com o tempo, a Grande Depressão, eles acabam caindo, né? A Bolsa de Valores ela tem a quebra a partir de junho de 1929 e há uma crise do sistema capitalista. A gente percebe aí uma crise, fora as influências de outros, fora as influências, né? Que dizem respeito aos regimes autoritários que estão crescendo aí na Europa. Bom, assim sendo, turma, gostaria que vocês falassem, comentassem aqui nos comentários o que é que vocês acharam da aula e mais especialmente colocassem alguns pontos, algumas características principais desse período. Vocês colocassem tópicos ou escrevessem mesmo de uma forma mais livre. Quais são as principais características, aquilo que é importante desse período entre guerras. No mais, é isso e até outra oportunidade. Saudações.